Bom, boa tarde. Desculpem incomodar o almoço de vocês, mas eu sou presidente do Conselho Empresarial do Esporte dessa casa, da Casa de Mauá. Senhor juiz, ministro, candidato Sérgio Moro, sobre esporte, que é o nosso tema, o Rio de Janeiro e o Brasil, nós sediamos aqui os maiores eventos: Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo da FIFA e depois Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. De lá para cá, o esporte passou pela sua espécie de lava-jato, crise de governança, e o esporte perdeu relevância nesses últimos anos. Deixou de ter até um ministério para o esporte. Nós entendemos que o esporte é um elemento indissociável das políticas públicas de educação. Educação de qualidade só chegará a um nível de qualidade se contemplar a valorização da educação física e da prática esportiva, mas também o esporte indissociável às políticas públicas de saúde. No Brasil, quando tratamos de saúde, muitas vezes cuidamos de como resolver a doença. A agenda da saúde preventiva deveria ser primordial. Saneamento básico, segurança alimentar, combate à fome, claro, mas também o combate ao sedentarismo, que é o investimento nacional do estímulo à atividade física e à prática esportiva. Então, era perguntar ao senhor como que o senhor vislumbra o papel do esporte num futuro governo Sérgio Moro. Obrigado pela pergunta, Lars. Esse é um tema importantíssimo. Eu acho que o Brasil tem que explorar mais a atividade esportiva nas escolas. Nós estávamos falando antes que houve uma espécie de uma perda de relevância, né, da educação física dentro das escolas. Eu acho que é algo que tem que ser retomado. Nós temos que pensar nesse aspecto e ampliar o número de horas-aula das crianças e adolescentes nas escolas. Acho que tem que começar realmente o Brasil ter um grande investimento com o governo federal assumindo uma maior responsabilidade numa revisão dos nossos programas de educação, para a gente ter ensino integral, começando pelo menos no fundamental, que acho que é a etapa mais crucial da educação, que é ali que você vai ter a sedimentação da alfabetização, e sem isso você não consegue avançar. E se você conseguir, né, aumentar essas horas-aulas, você consegue também dar mais espaço à atividade esportiva ali dentro das escolas. É impressionante a gente ver como são mais valorizados, né, esses campeonatos, esses torneios infantis e juvenis em outros países. No Brasil isso está ficando um pouco de lado. Eu falo até... Tive recentemente morando um tempo nos Estados Unidos e a gente sabe até os campeonatos lá são transmitidos pela televisão, né, de amadores, que é algo realmente impressionante. Claro que é uma escala que nós não temos aqui, mas a gente pode conseguir algo, não no mesmo, talvez, na mesma magnitude, mas dar os primeiros passos para a gente poder avançar nessa área. E tem algo que você falou que, para meu ver, é essencial. A gente estava até conversando com o Dr. Denizar, que vai haver esse envelhecimento etário da nossa população, já está ocorrendo, né, que vai ter um impacto crescente nos custos da saúde, e a melhor maneira de resolver isso, de diminuir esses custos, e também não só o custo, mas para o bem-estar da pessoa, é você investir, né, em atividades, e aí recreativas, esportivas, em centros nos quais, né, as pessoas de maior idade, né, melhor idade, como se diz, possam ter oportunidades. A gente esteve até visitando um centro que me chamou muita atenção lá em Paranavaí, no interior do Paraná, centro Melling, de convivência para idosos, né? Eu achei extremamente interessante. Não é esporte só, mas eles também dão esporte, que o idoso simplesmente vai lá,
não precisa internar nem nada, não precisa ficar lá, ele fica o tempo que ele quiser. Mas é um centro de recreação que os idosos se encontram na cidade e tem atividades culturais, recreativas, esportivas. E é o tipo da coisa que, né, as pessoas precisam de atividade para... Muitas vezes é o que evita entrarem em doenças crônicas, né? Não que haja uma relação aí de causa e efeito, mas eu sou um daqueles que acredita. É velho o ditado, mas no mente sana, corpore sano. Então, você tem toda a razão. Eu acho que é uma forma de a gente diminuir impactos na saúde dos brasileiros, principalmente falando para as idades mais avançadas. E, do outro lado, a gente tem que fomentar mais essa atividade, né? E a grande questão a gente teve a Copa do Mundo em 2014, a gente teve a Olimpíada em 2016. E qual foi o grande legado, né, disso para o Brasil? A perda de uma oportunidade. Claro que foi feita uma excelente Olimpíada, foi feita uma excelente Copa do Mundo, mas os investimentos de infraestrutura não foram ali totalmente reaproveitados. E falando um pouco mais amplamente, não se teve uma política esportiva para a criação de campeões nacionais. E nem isso, né? Acho que não é o objetivo de qualquer política esportiva, não é necessariamente ter medalhista olímpico, mas é o que o medalhista olímpico acaba gerando no seu caminho se você tem uma política esportiva de qualidade. Isso o Brasil realmente está devendo. Eu confesso que nem sei exatamente o que o governo atual está fazendo nessa área. A gente tem aquela impressão que, assim como na área da cultura, isso foi abandonado em torno de, muitas vezes, questões fúteis, que acabam predominando na agenda de debate. Perfeito. Eu queria passar para a Fabi, que eu acho que está ali ao lado, não? Fabi, eu acho que você tem uma pergunta aí na área social, pode ser? Sim. Obrigada, presidente. Boa tarde, doutor Sérgio. Fabiana Mendes, eu sou ex-secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Também fui vice-presidente aqui dos Conselhos de Segurança Pública e Esporte, junto com o Lars. A minha pergunta realmente vem com relação ao desenvolvimento social. Hoje nós temos 28 milhões praticamente de pessoas abaixo da linha de pobreza, mais ou menos o Amazonas, os 9 municípios, 28 milhões de pessoas que vivem lá. Então nós teríamos, né, uma área relevante de pessoas abaixo da linha de pobreza. E a gente fala de pobreza e se refere à transferência de renda, né? A pobreza está muito além, não só da transferência de renda, né? Está o próprio registro de nascimento, está o acesso à educação, está acesso às políticas sociais mesmo. Muita gente que está abaixo da linha de pobreza não tem a documentação e não consegue ter o acesso à política social de transferência de renda. Enfim, a gente tem uma complexidade, uma pobreza digital também muito grande, né? A gente vai vendo tudo digitalizando, essas pessoas sequer têm a educação para entender o que está acontecendo. Então, o que de fato, né, poderíamos fazer na sua proposta de governo com relação a essas pessoas, né, a essa população tão grande no Brasil, mais de 10%, que hoje, né, infelizmente, vive praticamente com menos de $1,25 por dia. Então, o que faríamos? Não, perfeito, Fabiana. Bem, tem duas coisas que são essenciais para vencer esse desafio, né? Crescimento com emprego e educação públicas. É isso que resolve, em definitivo, essa questão. Mas leva tempo. E as pessoas sofrem hoje. O que a gente tem defendido, o que eu tenho defendido é a criação de uma governança específica nacional destinada a redesenhar e implementar políticas públicas para as pessoas mais pobres. Eu chamei isso, já falei em entrevista, de uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza e da fome. A ideia seria ter uma espécie de uma agência, no formato de uma agência, em Brasília. Essa agência seria responsável por
olhar as políticas públicas e fazê-las chegar àqueles que mais precisam. A ideia de uma agência é para você tirar isso um pouquinho da política partidária. Você tem um diretor lá, por exemplo, com mandato fixo, tá? Para você não ter também essa exploração que a gente se vê, né, da miséria ou da pobreza por programas partidários. Isso sem prejuízo da manutenção dos programas de transferência de renda. Mas precisa ter, sim, redesenhos. Nós estávamos falando outro dia no nosso grupo de debate sobre o Pronatec, né, que foi aquele grande programa lá de treinamento profissional, etc., que teve um investimento imenso, mas, medida a eficiência foi baixa. A colocação das pessoas que fizeram Pronatec no mercado de trabalho, os resultados foram insatisfatórios. E algo que me chamou a atenção ali, que me falaram, foi que ele só podia fazer o Pronatec quem tivesse o ensino médio completo. Só que, ora, quem tem o ensino médio completo, certamente não está nesses 10% que você mencionou. Então, às vezes você precisa ter uma oportunidade de emprego que depende de um treinamento profissional. E aí, quando você tem um grande programa de treinamento profissional, ele é fechado para as pessoas que mais precisam. Porque, no fundo, é o que você mencionou, aquele fenômeno da invisibilidade, né? Aqueles que mais precisam, o serviço público consegue chegar lá. Mas se você for ver as situações individuais, é uma mãe de família que precisa de uma creche para pôr o filho para trabalhar, é um adolescente que precisa de um treinamento profissional, ou ter uma oportunidade de descobrir emprego, que eventualmente é uma educação, mas voltada ao digital, para preparar ele para o mundo do futuro. Um pai de família que precisa de um tratamento de saúde e ele não consegue no SUS porque tem uma fila, porque tem burocracia, ou porque os tratamentos são muito distantes temporalmente, ou são colocados em horário no qual ele nunca pode. Então a gente precisa ter uma governança específica, tá, que a gente está querendo criar. E a ideia não é criar uma burocracia nova, é a gente trazer para essa força-tarefa, a ideia mesmo de força-tarefa, é trazer os melhores dos melhores para ter essa agência, para coordenar os esforços de combate à pobreza e miséria em todo o país. E a capilaridade disso, né? Como é que ele vai atuar em todas as pontas? Tem os agentes dos conselhos regionais de assistência social, tem os agentes de saúde da família, que podem eventualmente fazer um trabalho complementar, mas para isso também eles precisam ter o treinamento e a capacitação necessárias, e o empoderamento. Então a gente sabe, o SUS tem toda uma dificuldade de atendimento das pessoas. Tem os critérios de fila que têm que ser observados, mas a gente pode pensar em colocar um critério também daquele que mais precisa, com menor capacidade de renda financeira, para fazer o tratamento chegar naquele que eventualmente está impossibilitado de ter um rendimento digno, porque precisa de um tratamento de saúde, ou uma realocação profissional de um adolescente, e às vezes você tem uma fila imensa, e quem está no começo da fila não é exatamente quem mais precisa. Enfim, o que a gente quer é ter uma política pública focada, né, no combate da pobreza e da fome no país, e a gente quer explorar também as possibilidades de fazer essas parcerias público-privadas, porque às vezes tem muitas dessas organizações que acabam chegando onde o Estado não consegue chegar. Por que não utilizar, né? Fazer os convênios, fazer as relações necessárias para a gente utilizar. A ideia da Força Tarefa seria ter uma grande missão nacional, né? A partir do dia 1º já do início do governo. Agora, realisticamente falando, né, é necessário a gente destacar, o que resolve no final é a volta do crescimento econômico com emprego. E para isso a gente tem que também investir pesadamente em educação. Mas a gente precisa ter políticas públicas específicas direcionadas a enfrentar, e aí eu acho que vem um pouco na questão da sua fala, os programas de transferência, eles aliviam as consequências, mas não tiram ninguém da pobreza. A gente quer ter uma política nacional cujo foco seja enfrentar as causas. E aí é essa a ideia da força-tarefa. Tá? E aí não, é uma expressão, né? Não pense que vai ter lá
Força-Tarefa Lava Jato, não tem nada disso lá, né? É uma governança diferente. Mas a ideia é a gente ter uma ideia de missão, de comunhão de esforços numa grande missão nacional de coordenação dos esforços para ter uma racionalidade do enfrentamento da pobreza no Brasil. Obrigado. Eu não vou conseguir agradar todo mundo, tem várias perguntas aqui, mas eu prometi ao doutor Moro que 2h15 nós terminávamos. Vai ter uma última pergunta aqui do nosso deputado Alexandre Freitas, para a gente encerrar. Fala, Alexandre. Obrigado. Sérgio, 2 pontos da tua fala me deixaram muito felizes, porque são questões muito sensíveis para o Estado do Rio de Janeiro. A primeira delas é a questão do policiamento de fronteira. O Rio de Janeiro tem um problema muito sério, que é a Baía de Guanabara, que serve tanto como porta de entrada de tráfico internacional de armas e drogas, como também o tráfico e traslado de criminosos de uma comunidade para outra na região da Baía de Guanabara. E desde 2019, eu estou tentando que o governo federal traga um centro de comando e controle para policiamento específico e mais inteligente para a Baía de Guanabara. Outro ponto é a questão da carga tributária sobre a energia. Eu sou autor de 2 projetos de lei aqui no Estado que tenta dar efetividade à decisão do STF que declarou a energia elétrica como bem essencial. E aqui a gente tem alíquotas que, dependendo da faixa de consumo, chegam a 36% no ICMS. Mas o que eu gostaria de falar é do Pacto Federativo. É inegável que o Estado do Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil. Só que essa vitrine vem sendo apedrejada pela União há muitos anos. O Rio de Janeiro, ele sofre com o modelo de federação que a gente tem. Quando você pega a arrecadação do ICMS no combustível, que é arrecadado no destino, e o ICMS sobre consumo é arrecadado na origem, o Rio de Janeiro perde 2 vezes, porque o que a gente produz de verdade é combustível. E a gente precisa mudar isso. Então, o meu questionamento é: qual a sua ideia sobre a gente transformar o ICMS única e exclusivamente sendo arrecadado no destino, para que o dinheiro do pagador de impostos aqui do Rio pare de financiar outros estados? E eu dou como exemplo um debate que eu tive com um deputado estadual lá de Santa Catarina, em que ele disse que no Churrasco Brasil, Santa Catarina chegaria com a cerveja e a carne e a União entregaria o carvão. E eu disse para ele que, com toda a deferência que eu tenho por Santa Catarina, adoro Florianópolis, mas com todo o respeito, Santa Catarina chega no máximo com molho à campanha. Porque o que a gente entrega de impostos federais, o que a gente recebe de volta, é uma vergonha. E a gente vem vendo sucessivos ataques, por exemplo, quando o resto do Brasil está querendo pegar o dinheiro dos royalties, pondo em risco a saúde orçamentária do Estado do Rio de Janeiro, porque eles não conseguem compreender que royalty de petróleo é uma indenização por todo o prejuízo que a extração gera ao Estado produtor. Então a gente precisa que a União, que o governo federal tenha um olhar mais sensível para os problemas do Rio de Janeiro. É fato que a gente é responsável por muitos deles, mas a União, ela é responsável por tantos outros. Alexandre, só para registrar aqui, o deputado Alexandre, ele se filiou recentemente no Podemos e é pré-candidato, tá, pelo Podemos aqui para eleição agora no final do ano. Não, a questão é bastante pertinente. Eu acho que essa discussão tem que ser feita no âmbito dessa reforma tributária, que é algo que transcende a questão do Rio de Janeiro. Tá? Porque o grande problema que nós temos com essa multiplicitude de tributos sobre o consumo, né, ICMS em 27 estados, ISS em 6 mil municípios, IPI, PIS e COFINS, isso vira uma barafunda tributária e muitas vezes 27 estados editando leis sobre ICMS, você tem guerra fiscal, você gera espaço para fraude, você tem o caso daquelas empresas que produzem num local, vendem no outro e a sede fica em outro estado, às vezes com uma alíquota menor. A energia, né? A energia é um dos insumos básicos para a indústria. A gente falava aqui do problema da indústria brasileira, né? Com esses custos elevados, muitas vezes cobrados sobre o fornecimento de energia, é evidente que isso tem um impacto
no custo Brasil, impactando a nossa produtividade. Agora, isso tem que ser discutido, a meu ver, no âmbito de uma reforma geral, porque a gente hoje não tem condições nem de elevar a nossa carga tributária, mas também não tem condições de hoje diminuir pelas demandas relacionadas aí à dívida pública. Então, o que nós temos que fazer é redistribuir essa carga tributária dentro das operações e desonerar, sim, eu acho que o mercado de energia no Brasil, né, desonerar, não totalmente, evidentemente, tem que fazer a matemática aí, os cálculos, e a cobrança jamais poder ser cumulativa, como acontece muitas vezes hoje pelas distorções relacionadas aos 27 ICMS. O outro ponto do regime federativo, né, essa é uma reclamação recorrente dentro do Brasil. Isso teria que ser uma discussão muito mais ampla. Mas ela pode ser feita, de certa maneira, no que se refere à reforma tributária. O que eu acho só importante, que uma coisa não contamine, um debate não contamine o outro. Tá? Então, talvez o ideal seja construir a perspectiva da reforma tributária pensando principalmente no impacto da arrecadação e depois pensar no aspecto da destinação, com fases de transição mais amplas para que os entes federados possam se adaptar segundo as suas necessidades. É um desafio colocar esse debate perante lá o Congresso Nacional. E se esse é um tema popular aqui, se a gente for falar em outro estado, não, ele passa a não ser tanto, entendeu? Mas é um debate que a gente pode fazer, deve fazer. No fundo, o dinheiro mais perto do local onde ele é gerado, normalmente favorece o incremento do controle e da transparência na sua utilização. Bom, eu queria agradecer em nome da Associação Comercial uma vez mais, Dr. Moro, pela sua visita. Eu acho que a gente conseguiu, eu sei, tem gente aqui me acenando, mas é o seguinte, eu prometi o horário, não dá para andar mais. Ele tem horário aqui e quem manda no horário dele já deu um sinal para mim, tá? E o que eu acho que a gente conseguiu aqui, Moro, foi uma coisa realmente excelente e que nem sempre é fácil. Eu acho que nessas últimas quase 2 horas a gente teve um debate amplo, uma variedade enorme de temas, um vai e volta muito bom e principalmente a gente poder conhecer por onde anda a sua cabeça. Queria lhe dar parabéns, realmente você, assim, comentei aqui com a Rosângela, estou impressionado como você, desde a última vez que eu lhe vi, você evoluiu no seu conhecimento, você está com a mão no mancho, como se diz, e eu acho isso muito importante. Eu acho fundamental que a gente tenha uma qualidade de debate, somente no ambiente da candidatura presidencial, de alto nível. Eu acho que é uma das coisas que você traz esse debate. Muito obrigado, parabéns e tudo de bom aí na sua campanha. Mais uma vez, obrigado. Eu até peço escusas, algumas respostas não foram assim tão precisas, mas a gente está construindo aí no nosso programa. A gente está uma impressão em 2022, em março, que a gente está em setembro, né? Então os programas ainda estão sendo construídos. Mas eu acho que o mais importante é essa ideia geral de país que a gente quer. Nós somos uma democracia, é um pressuposto. Nós somos uma democracia liberal, que tem um espaço de respeito e tolerância para todas as pessoas. Nós acreditamos nas instituições fortes. Sabemos que várias das nossas instituições têm problemas e precisam ser reformadas. Mas isso não significa que elas devam ser derrubadas. Na verdade, existe uma correlação muito clara, inclusive, entre qualidade das instituições e crescimento econômico. O que o ministro Marcílio disse aqui, de captura das estruturas do Estado como incapacitantes da nossa possibilidade de crescimento,
é a mais pura verdade. No fundo, não existe nenhum segredo que já não foi descoberto há 2000 anos, quando se dizia governo tem que ser para o bem comum. E para o governo ser para o bem comum, a gente precisa de pessoas boas na política. E a gente precisa de gente com coragem e com ousadia para chegar lá e enfrentar esses interesses especiais que capturam o Estado e fazem o Estado rodar em torno de si mesmo. Quando a gente olha hoje em dia lá para Brasília, o que está sendo discutido? Orçamento secreto, emenda parlamentar. Não que não tenha valor a emenda parlamentar, acho que tem um papel sim. A gente sabe de locais que receberam destinação de emenda parlamentar e foi muito bem utilizado. Mas a política virou aquela paroquialização. Opa, desculpe aqui. Virou uma coisa de paróquia, da gente ficar discutindo, né, interesses ali específicos. E nem sempre essas emendas também são utilizadas para boas coisas. E o país vai se perdendo. E a gente começa a ter uma série de discussões que nos desviam do que realmente a gente tem que fazer. Eu fico preocupado hoje, mencionei para vocês, estive no exterior recentemente, lá na Alemanha, ouvi muita crítica, até de dentro do meu partido. Não tem nada que viajar para o exterior. Como? A gente tem que abrir os nossos horizontes. A gente tem que colocar o Brasil no mundo. O Brasil perde relevância no mundo hoje. E quando está sendo falado mal. E o que me espantou fundamentalmente é essa suspeita de que se o mundo for dividido em blocos, a gente vai estar no lado errado. Não que a gente queira que o mundo seja dividido, ou começar com alguma espécie de política internacional amigo e inimigo. Ao contrário, a gente quer ser bom vizinho de todos. Mas a gente tem que manter os nossos valores fundamentais, que são os valores da democracia e os valores da liberdade. Num país que tem uma política pacífica e que está aberta ao mundo. A gente precisa se abrir ao mundo e se reinserir novamente no mundo de uma maneira correta. Agora, não existe, como eu disse para vocês, nenhuma bala de prata. Mas com planejamento, com dedicação, com esforço, sem populismo, mas com firmeza em cima de princípios e valores, a gente consegue avançar. É candidatura de centro, sim, moderada, mas a moderação não está na falta de coragem ou de ousadia, ou de firmeza de princípios e valores. Nisso vocês podem ter certeza, a gente é uma pedra. E a gente não transige com isso. E talvez isso seja o que nós precisamos. Talvez isso nos dê a robustez necessária, né, para dentro lá em Brasília, dentro do governo, a gente poder resistir e dizer não a esses interesses especiais. E começar a dizer não, mas e o bem comum, como é que fica? E o interesse geral das pessoas? E aqueles que mais precisam? Ou é fazer um governo para todos, ou é fazer um governo para poucos. A nossa opção é fazer um governo para todos. Muito obrigado. Eu aqui agradeço uma vez mais e muito obrigado a vocês todos pela presença.